Caro educador, é inegável que a inteligência artificial virou pauta quente em muitos setores da nossa sociedade e com a educação não poderia ser diferente. De um lado, a gente vê o entusiasmo e um certo comportamento eufórico com muitas promessas de personalização do ensino, ganho de tempo para os professores, ferramentas incríveis capazes de corrigir redações em tempo recorde, criar planos de aula e simular tutores particulares. Por outro lado, nós também vemos diversas preocupações, como o medo da substituição do professor, alguns riscos éticos, o vício em ferramentas tecnológicas, aumento da desigualdade no acesso a tecnologias e o bloqueio da criatividade dos alunos. A verdade é que a discussão sobre IA na educação é extremamente ampla, complexa e multifacetada. Mas para a gente não cair em uma discussão muito ampla, eu vou falar especificamente dos 4 domínios do letramento em IA, definido pelo novo Framework Internacional, publicado muito recentemente, no momento em que eu gravo esse vídeo, pela OCDE, em parceria com a Comissão Europeia e ainda com a colaboração de uma rede de especialistas globais em educação e inteligência artificial. Esse documento surge como uma resposta direta à urgência das escolas formarem cidadãos capazes de pensar com a IA. Mas não somente isso, também pensarem sobre a inteligência artificial. É importante dizer que esse documento foi criado como base para o PISA de 2029. É com base nesse material que vamos conversar hoje. E claro, nós vamos deixar o link desse documento aqui na descrição do vídeo, aí embaixo, para que você possa baixá-lo e estudá-lo quando você quiser. Antes da gente mergulhar nos 4 domínios propostos pelo documento, é importante dar um passo atrás e responder uma pergunta fundamental. Afinal, o que seria esse letramento em inteligência artificial? Segundo o próprio framework da OCDE e da Comissão Europeia, letramento em IA é a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem que os estudantes e também os educadores interajam com sistemas de IA de forma consciente, ética e crítica. Em outras palavras, em educação não basta saber usar uma IA. É preciso entender como ela funciona, o que ela pode e não pode fazer e como ela impacta a vida das pessoas e as decisões que tomamos todos os dias. Essa é uma proposta de letramento que integra saberes de várias áreas do conhecimento, como as ciências da computação, o pensamento crítico, a ética, a cidadania digital, as linguagens e até mesmo as artes. Por isso, esse letramento não pode ser apenas um conteúdo a mais no currículo das escolas. Ele se assemelha mais a uma competência transversal que engloba diversos conteúdos e também habilidades. E o framework desenhado pela OCDE é categórico. Esse letramento precisa ser desenvolvido desde os anos iniciais do ensino fundamental até o final do ensino médio. Isso porque os alunos já estão usando IA, mas muitas vezes sem saber o que estão fazendo de fato. Neste ponto, é interessante eu trazer alguns números de uma pesquisa citada no próprio relatório que estamos analisando aqui nesse vídeo e que foi realizada com 5.218 respondentes da geração Z distribuídos globalmente. Vamos aos dados. 55% deles aprendem sobre IA nas redes sociais. Apenas 12% têm como referência principal os seus professores para o aprendizado em IA. E somente 46% deles acreditam que as suas escolas os estão preparando bem para essa nova realidade. E mais do que isso, 49% dos jovens não conseguem reconhecer quando uma IA está inventando fatos ou distorcendo informações. E ainda, quase metade desses jovens teme que a inteligência artificial aumente a desigualdade acadêmica entre colegas. Os resultados dessa pesquisa nos mostram uma coisa muito clara. Estamos diante de um abismo entre o que a escola oferece e o que os estudantes já estão vivendo em relação às tecnologias e, mais especificamente, à inteligência artificial. Se não enfrentarmos isso com intencionalidade, corremos o risco de formar uma geração que sabe usar a IA, mas não sabe pensar sobre a IA. E isso, inevitavelmente, vai tornar essa geração vulnerável à desinformação, à manipulação algorítmica
e a dependência tecnológica. Por isso, esse documento defende que o letramento em IA deve ser tratado como prioridade educacional e que a sua implementação é responsabilidade compartilhada, não só dos professores de tecnologia, mas de toda a comunidade escolar. O primeiro domínio do letramento em inteligência artificial que esse documento descreve é chamado de Engaging with AI. A tradução literal para essa expressão seria algo como interagindo com a IA, mas o conceito que o documento trabalha é um pouco mais profundo do que isso. Ele significa aprender a interagir com a inteligência artificial de forma crítica, ética e informada. E essa interação deve começar por algo fundamental: reconhecer quando estamos diante de uma IA. Isso pode parecer óbvio, mas acredite, nem sempre é. Boa parte dos estudantes usa sistemas de inteligência artificial diariamente sem perceber que estão diante de uma IA. E talvez muitos de nós, educadores, também. Quando um vídeo nos é recomendado no YouTube, quando o feed do Instagram decide o que vai nos mostrar primeiro, quando um corretor automático sugere a próxima palavra enquanto a gente digita um texto, tudo isso é inteligência artificial. Mas nem sempre ela é visível e quase nunca ela é neutra. E esse primeiro domínio trata justamente disso: enxergar a IA, nomear a IA, desconfiar da IA e saber quando ela acerta, quando erra e também quando ela precisa ser questionada. Segundo o relatório que estamos estudando, 49% dos jovens de 17 a 27 anos não conseguem reconhecer quando uma IA inventa fatos ou distorce informações. Esse percentual é bastante significativo. E nós, educadores, precisamos estar conscientes disso para ajudar os estudantes a desenvolverem essa consciência também. Quando um estudante recebe uma resposta convincente de um chatbot, por exemplo, mas ele não tem repertório crítico para questionar aquilo, a gente definitivamente não está diante de um simples problema tecnológico. Estamos sim diante de um grande problema educacional. Uma boa analogia para a gente entender a importância desse domínio e também os riscos de usar a IA sem criticidade é, por exemplo, o uso de um GPS sem antes verificar se o sistema está atualizado. Perceba que nesse exemplo há o uso da tecnologia, sim, mas sem qualquer garantia de que os caminhos percorridos serão seguros ou de que a gente vai efetivamente chegar ao destino pretendido. O framework propõe que esse primeiro domínio desenvolva algumas competências fundamentais. Entre elas, 3 se destacam: a capacidade de identificar quando um sistema está usando IA, seja numa ferramenta, num aplicativo ou numa rede social. A habilidade de analisar se as informações produzidas por uma IA são confiáveis, relevantes e éticas, e a atitude de refletir sobre o impacto dessas interações no comportamento, nas decisões e na visão de mundo do estudante. E como essas competências podem ser desenvolvidas de fato dentro das escolas? O próprio documento sugere atividades que ajudam a trabalhar essas competências desse domínio na prática pedagógica. Por exemplo, em uma aula de história, os alunos podem fazer o uso de um chatbot para perguntar sobre um determinado evento histórico e depois verificar as respostas em outras fontes confiáveis, analisando erros, lacunas ou enviesamentos. Em uma aula de matemática, os alunos podem comparar uma resolução feita por um assistente de IA com a resolução manual de um problema que eles já desenvolveram previamente, identificando diferenças nos caminhos, eventuais erros ou simplificações perigosas. Ou ainda, os alunos podem investigar como algoritmos de redes sociais influenciam o tipo de notícia que recebem sobre um tema, por exemplo, de saúde pública, e discutir os efeitos sobre a opinião pública, a desinformação e o comportamento coletivo sobre esse mesmo tema. A escola e nós, educadores, precisamos assumir o protagonismo no desenvolvimento dessa interação crítica com a inteligência artificial. Porque se a escola não ensinar o estudante a reconhecer e questionar o que uma IA diz, não será o TikTok, o Instagram ou o próprio chatbot que vão ensinar os alunos a questionarem. Engajar-se com a IA nesse contexto
não é se render ao que ela entrega. É saber quando ela é útil, quando ela precisa ser revista e, principalmente, quando ela deve ser rejeitada. Esse domínio é o ponto de partida do letramento em IA, porque sem essa consciência crítica no uso da inteligência artificial, tudo que vier depois corre o risco de gerar ações inconscientes ou até mesmo ações inconsequentes. O segundo domínio do letramento em IA que o documento propõe é o Creating with AI, ou seja, criar com inteligência artificial. E aqui está um ponto delicado, porque quando a gente fala de criação com IA, é fácil se deixar levar pela incrível potência das ferramentas, geradores de texto, geradores de imagem, de som, de vídeo, tudo ao alcance de poucos cliques. É impressionante, sim, mas também é terreno perigoso. Esse domínio nos convida a desenvolver um tipo de criação que não terceiriza o pensamento, ou seja, criar com a IA não é delegar a ela a autoria do que se quer expressar, não é apertar um botão, receber uma resposta pronta e colar no trabalho da escola. É, ao contrário, usar a IA como uma parceira de improvisação criativa, como uma lente que amplia ideias e não como uma muleta que substitui o esforço intelectual. Segundo o documento, essa competência envolve colaborar com a IA em processos de resolução de problemas, geração de ideias e produção de conteúdo, mas sempre com consciência e responsabilidade de autoria, com intencionalidade pedagógica e com reflexão sobre os limites da ferramenta. E isso é especialmente importante porque a IA generativa não sabe o que ela está dizendo ou criando. Ela apenas imita padrões linguísticos, visuais ou estatísticos com base em bancos de dados que não são neutros e que muitas vezes são invisíveis. Por isso, um dos principais riscos ao se criar com IA é acreditar que ela entende o que está fazendo. Outro fator preocupante é o risco da dependência cognitiva. Quando o estudante acostuma-se a terceirizar o primeiro rascunho, a revisão, a ideia central, ele deixa de exercitar a própria capacidade de elaborar. Esse domínio, segundo o framework proposto pela OCDE, envolve o desenvolvimento também de pelo menos 3 competências fundamentais. A primeira é a de colaborar com a IA para resolver problemas ou desenvolver ideias, sabendo quando a ferramenta pode impulsionar a criatividade e quando ela pode ofuscá-la. A segunda é a de avaliar e revisar criticamente os resultados produzidos por uma IA, reconhecendo seus limites, corrigindo imprecisões e garantindo que o conteúdo final expresse definitivamente a intenção do autor. E a terceira é a de respeitar os princípios de autoria, originalidade e uso ético da informação, refletindo sobre os limites entre cocriação e plágio e sobre a responsabilidade do autor diante do que é gerado. É muito importante destacar nesse ponto: o uso despreocupado da IA pode gerar problemas sérios relacionados à autoria e ao plágio. Afinal, se a resposta veio de uma máquina, de quem é a responsabilidade sobre o que está sendo dito? Quem responde por aquilo? Aqui, o framework é claro: criar com o uso de IA exige que o estudante saiba avaliar o resultado gerado, revisar criticamente e reconhecer o que é seu, de sua autoria e também aquilo que não é seu. No campo das práticas pedagógicas e da sala de aula, esse domínio pode ser explorado de várias formas. Por exemplo, em uma aula de produção de texto, os alunos podem usar uma IA para gerar diferentes versões de uma introdução e depois comparar com seus próprios rascunhos feitos previamente, avaliando diferenças de estilo, clareza e originalidade. Outro exemplo, em um projeto interdisciplinar, a turma pode propor a criação de uma campanha de conscientização sobre determinado tema social, e a IA entra como ferramenta para gerar slogans, imagens ou sugestões de roteiro, mas sempre como apoio à ideia central, que vem do grupo. Até mesmo em artes visuais, esse domínio pode ser explorado com perguntas como: o que muda quando é uma máquina que cria? Existe intenção artística em uma imagem gerada por algoritmos? Qual é o papel do humano nesse processo em que a máquina é a criadora? Mais do que responder essas perguntas, o importante é que a escola crie o espaço para que elas possam ser feitas, porque elas ensinam sobre autoria,
limites éticos, sobre estética e também sobre responsabilidade. Criar com a IA, portanto, é simultaneamente uma oportunidade, mas também um convite a sermos cautelosos. É exatamente aqui que mora a chance de formar sujeitos criativos, mas críticos ao mesmo tempo. Pessoas que sabem usar as ferramentas, mas que não perdem nunca o protagonismo intelectual. Pessoas que sabem que, por mais incrível que a tecnologia pareça, a imaginação humana ainda é insubstituível. Terceiro domínio do letramento em IA que o documento propõe é o Managing AI, ou gerenciando a IA. Aqui, o foco é desenvolver a capacidade de gerenciar o uso da inteligência artificial com clareza, responsabilidade e intenção pedagógica, porque a IA pode sim apoiar os estudantes, professores e gestores em várias tarefas no dia a dia. Ela pode sugerir fontes, estruturar argumentos, gerar planos de aula, corrigir exercícios, traduzir trechos de texto e resumir relatórios. Mas o simples fato dela poder fazer essas coisas não significa que ela deva fazer essas coisas a todo momento para nós, sem a devida reflexão da nossa parte. Esse domínio convida o estudante e também os educadores a se perguntarem: para que eu estou usando a IA? Esse uso está servindo ao meu propósito de aprendizagem ou está substituindo etapas importantes do meu desenvolvimento? Quais riscos estão envolvidos se eu aceitar esse resultado sem revisão? Gerenciar a IA é saber delegar, mas delegar com consciência, tendo a clareza do que precisa ser automatizado e do que precisa ser realizado pela ação humana, mesmo que seja algo que possa ser automatizado. No relatório, esse domínio aparece ancorado em 3 principais competências. A primeira é a de formular comandos eficazes e éticos que permitam interações produtivas com sistemas de inteligência artificial. Aqui entra, por exemplo, o desenvolvimento da habilidade de escrever prompts claros, contextualizados, que respeitem o escopo principal da tarefa sem manipular ou enviesar o tema. A segunda competência é a de avaliar criticamente as respostas geradas pela IA, reconhecendo quando elas são úteis, quando estão incorretas, quando precisam ser ajustadas ou quando estão reproduzindo vieses. E a terceira é a de tomar decisões conscientes sobre quando usar e quando não usar a IA, como nós já falamos há pouco. Essa é uma competência que implica em julgamento pedagógico, ética digital e também autorregulação. Essas competências não nascem espontaneamente, elas precisam ser ensinadas, praticadas e discutidas em contextos reais de aprendizagem. E isso pode acontecer, por exemplo, em uma aula de ciências, quando um estudante pede para a IA gerar um resumo de um artigo científico e depois ele precisa comparar este resumo com o texto original, identificar o que foi mantido, o que foi perdido e, eventualmente, o que foi distorcido. Pode acontecer também em uma aula de redação, quando os alunos recebem o texto gerado por IA e precisam identificar que tipo de comando provavelmente gerou aquele resultado e como ele poderia ser melhorado. Ou ainda, no contexto da gestão escolar, quando um coordenador utiliza dados em um painel analítico automatizado e precisa avaliar se aqueles indicadores estão realmente dialogando com os objetivos formativos da escola. Gerenciar a IA, nesse sentido, não é usar ou não usar, mas sobre assumir o papel de mediador nas escolhas que envolvem o uso da tecnologia. É uma competência que envolve o fazer pedagógico e a ação estratégica da escola. E isso vai exigir cada vez mais formação, tempo para reflexão e espaços colaborativos para tomada de decisão nesse sentido. Por isso, esse domínio é tão importante dentro desse contexto que estamos estudando. Usar a IA com intenção, revisar seus resultados e escolher seus momentos de uso são atitudes que não podem ser delegadas à máquina. Essas atitudes são da ordem da consciência humana e na escola envolvem responsabilidade pedagógica. Envolve também a clareza sobre o papel que a tecnologia deve ocupar no cotidiano de uma instituição de ensino, além da consciência de que educação sempre foi e sempre será um processo essencialmente humano. O quarto e último domínio proposto pelo framework da OCDE é o Designing AI, ou, em tradução direta, projetar a inteligência artificial. Esse domínio pode causar certa estranheza à primeira vista. Afinal,
será que faz sentido falar em projetar uma IA dentro da educação básica? O documento afirma que sim, e ainda explica o porquê. A proposta aqui, quando se fala em projetar a IA na educação básica, não é formar engenheiros de software ou especialistas em machine learning. O objetivo é outro, é permitir que os estudantes compreendam os princípios de funcionamento da IA e desenvolvam autonomia para pensar sobre como ela é construída, treinada e ajustada. Esse domínio amplia o entendimento dos estudantes sobre como a tecnologia é moldada por escolhas humanas e, portanto, também carrega os valores, as prioridades e os vieses de quem a construiu. A IA não é uma entidade neutra. Ela é resultado de decisões feitas por pessoas. E quanto mais cedo o estudante entender isso, mais chances ele terá de usar a IA com criticidade e até mesmo de influenciar de forma ética os rumos dessa tecnologia no futuro. O framework organiza esse domínio em algumas competências essenciais, dentre as quais eu novamente vou destacar 3 aqui. A primeira é a de compreender os componentes básicos de um sistema de IA, como ele coleta dados, como ele é treinado, como faz inferências e como ele chega aos seus resultados finais. A segunda é a de experimentar processos simples de construção de IA, como criar classificadores, testar modelos com variações de dados e simular pequenos algoritmos com lógicas determinísticas. E a terceira competência é de avaliar criticamente os impactos sociais e éticos da forma como uma IA é desenhada. Aqui, o estudante é convidado a se perguntar quem se beneficia com essa tecnologia, quem pode estar sendo excluído por essa mesma tecnologia. Esse sistema considera a diversidade cultural e as diversidades linguísticas e de acesso também estão contempladas por essa tecnologia? Essas competências são perfeitamente possíveis de serem exploradas novamente, mesmo no contexto da educação básica. E o próprio documento traz exemplos de práticas escolares viáveis. Em uma aula de ciências, por exemplo, os alunos podem treinar modelos de IA para classificar tipos de plantas ou animais com base em fotos e depois refletir se o conjunto de dados classificado pelo modelo está incompleto ou de alguma forma enviesado. Em uma aula de sociologia, os estudantes podem analisar como algoritmos de recrutamento automatizado em empresas reproduzem desigualdades históricas e até propor ajustes nesses algoritmos de forma a equalizar os critérios de seleção. Ou ainda, em um projeto interdisciplinar, os alunos podem imaginar um assistente virtual voltado para ajudar idosos em tarefas cotidianas e discutir quais decisões precisam ser tomadas no desenho dessa IA, que linguagem deve ser utilizada, quais serão os recursos de acessibilidade disponíveis, quais aspectos de privacidade serão considerados pelo sistema e como esse sistema vai garantir o respeito às limitações cognitivas desse público para o qual ele foi desenhado. A grande contribuição desse domínio é mostrar que os estudantes não precisam ser apenas usuários da IA. Eles podem e devem ser agentes críticos diante do modo como a IA está sendo desenhada, aplicada e também disseminada. Essa consciência contribui para a formação de cidadãos mais preparados para viver em sociedades mediadas por essa nova tecnologia e, ao mesmo tempo, contribui para a formação de futuros profissionais que não apenas dominam ferramentas, mas que compreendem seus fundamentos, seus limites e seus impactos. Projetar a IA nesse contexto não é apenas um ato técnico, é uma ação educativa, ética e cidadã. E formar essa consciência desde cedo é um compromisso que a escola não só pode, como deve assumir. Ao longo desse vídeo, nós percorremos juntos os 4 domínios do letramento em inteligência artificial propostos pelo novo framework da OCDE em parceria com a Comissão Europeia e uma rede global de especialistas. Vimos que o letramento em IA vai muito além de saber usar ferramentas. Ele envolve competências que ajudam os estudantes e também os educadores a se posicionarem diante da inteligência artificial com criticidade, autonomia e responsabilidade. Falamos sobre interagir com a IA de forma consciente, criar com a IA sem perder o protagonismo intelectual, gerenciar os usos da IA
com discernimento e compreender como os sistemas de IA são construídos e por quem eles são construídos. Esses domínios não são isolados, eles se complementam e se entrelaçam em práticas pedagógicas que precisam ser construídas coletivamente nas escolas. Não se trata de uma nova disciplina no currículo, mas de uma nova lente para olhar o currículo que já temos. Letramento em IA é um projeto de formação cidadã e ele só vai acontecer se houver espaço para reflexão, para o estudo, para colaboração entre professores, coordenadores, gestores e redes inteiras de ensino. É natural que esse tema gere dúvidas, receios e até resistência. Mas talvez, mais do que respostas prontas, o que a gente precise agora para entender como lidar com a IA é de boas perguntas. Que lugar a IA deve ocupar na nossa escola? Como garantir que ela amplie oportunidades sem reforçar desigualdades? Como formar estudantes que sejam protagonistas num mundo mediado por algoritmos e não apenas usuários passivos de sistemas que não compreendem? Essas são perguntas que não se respondem de forma isolada. Elas exigem comunidade, intencionalidade e tempo. E é justamente por isso que a gente escolheu esse recorte para falar com vocês nesse vídeo, para provocar reflexão, oferecer base conceitual e convidar você a seguir essa conversa com a sua equipe, seus colegas e com toda a sua rede. A inteligência artificial chegou, mas o papel da educação continua sendo o mesmo: formar pessoas capazes de pensar, agir e transformar o mundo com consciência, ética e imaginação. Que a IA seja uma ferramenta a serviço disso e não o contrário. Se esse vídeo fez sentido para você, educador, curta, compartilhe com a sua rede de contatos e se inscreva no nosso canal, porque vem muito mais por aí. Eu te vejo no próximo vídeo.